Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Daniel Cardoso, aqui do canal Socorre-me. E hoje nós estamos completando uma semana de live. Já tem 7 dias aí que nós estamos consecutivos completando uma semana de live. Glória a Deus, as pessoas estão entrando aí. Rafael, glória a Deus pela sua vida, Rafa. Então, minha mãe também entrando aqui. Glória a Deus pela vida de todos aí. Glória a Deus pela vida de cada um. Então, pessoal, hoje nós temos um convidado aqui, ilustre. É o pastor Nengo Vieira. Ó, já está entrando aí, ó. Nengo Vieira, o pastor. Pastor, na hora que o senhor quiser, do ladinho aí, ó, o senhor pode já deixar eu. Aí, legal. Pastor Nengo Vieira já está entrando aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo legal aí? Dá um joinha aí, por favor. Pastor Nengo Vieira. Grande Daniel, aqui estamos para servi-lo. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoal, eu quero saber de vocês aí, vocês estão escutando a minha voz legal? Escutou a voz do pastor legal? Tá ok aí, pessoal? Dá um feedback para nós aí, por favor, porque infelizmente algumas lives estão travando. Dá um feedback para nós aí, pessoal, se vocês estão ouvindo legal aí. Top o áudio, glória a Deus. Pastor, sem mais delongas, vamos começar. Maravilha. Eu vou orar aqui para nós começarmos, tá bom? Senhor, meu Deus, Ok? Pai, por essa oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco da Tua palavra com o pastor Nego Vieira, Senhor. Usa-o, capacita-o, como Tu bem queres, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que todo travamento aqui, Senhor, em nome de Jesus, que todo problema técnico, toda falta de conexão, Senhor, contra essa live caia por terra agora, em nome de Jesus. É assim que eu te peço e já te agradeço. Amém. Pessoal, o seguinte, como as lives tá travando bastante, quando coloca dois convidados, vamos fazer o seguinte, se travar a live, nós encerramos e começamos novamente e vocês entram, tá bom? Mas o nome de Jesus não vai travar, não. Então, vamos começar aí. Pastor Nego Vieira, se apresenta aí para o pessoal que está presente aí, por favor. Olá, queridos, você que está ligado aí nessa conexão, que agora vamos bater um papo muito edificante com o nosso querido irmão Daniel, através desse Instagram, socorre.me, né? Trocar experiências, trocar aquilo que nós temos convivido, aquilo que nós temos experimentado, aquilo que nós temos desfrutado quando a gente entrega o nosso caminho a Deus e começa a desfrutar dessa liberdade que nós temos, com liberdade irrestrita, mas os olhos do Senhor, Ele também nos dá o entendimento e sabedoria para que nós venhamos pelas pisaduras certas, pisar no lugar certo, na direção certa, no alvo certo, porque é como um GPS que te conduz para o endereço certo. O nosso GPS é o Espírito Santo, que é guiados pelo Senhor. E quando nós temos esse GPS ativado no mundo espiritual, a nossa condução, com certeza, é o destino que Ele quer que nós venhamos percorrer. Legal! Em relação a GPS, nós temos que tomar muito cuidado, né, pastor Nego Vieira? Porque às vezes esse GPS, ele tá com vírus, né? Ele tá... e nós temos que, de alguma forma, aí, pegar um antivírus para tirar esse vírus aí, para que o nosso alvo é o céu, né? E por muitas das vezes esse GPS quer nos levar a caminhos que não são da vontade de Deus. E por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Pastor Nego, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu testemunho, como é que foi a sua conversão, para a nossa audiência conhecer mais o senhor. Então, querido amado irmão Daniel, né, as conversões é algo muito pessoal, muito particular, e a conversão trata de mudança, né, de mudança como Jesus transformou a água em vinho, é uma mudança muito radical, muito extrema, porque existem muitas pessoas que têm as suas experiências com Deus, mas estão mais convencidos do que convertidos. O processo de conversão é quando tem uma mudança instantânea, quando você tem um verdadeiro encontro com Deus. Então, esse processo de transformação, ele é muito particular, ele é muito pessoal.
E a minha vida, né, no processo dessa mudança, foi meio que homeopática, meio que paliativa, né, meio que morosa. Paliativa não, morosa. Ela veio em processo onde eu fiquei durante 10 anos da minha vida, fumando maconha e lendo Bíblia, fumando maconha e lendo Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, comendo a palavra de Deus, faminto pela palavra de Deus, mas ainda muito convencido de que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Quando eu comecei a ser uma pessoa afeiçoada pela música reggae, por volta dos anos de 77 até 79, eu ainda não havia experimentado maconha, e a música do Bob Marley começou a mexer com a minha vida, começou a me chamar para esse mundo, né, musical, onde já era uma realidade. Bob Marley já era um fenômeno nessa época, já havia estourado mundialmente. Aqui no Brasil ainda não tinha essa ascensão né, como mais tarde iria acontecer. E um amigo meu que morou nos Estados Unidos, ele trouxe um disco do Bob Marley, o Rastaman Vibration, e ali na casa dele nós ouvimos. E a princípio eu não gostei muito da musicalidade, achei um pouco repetitiva, mas depois eu comecei a ser usuário de maconha, passei a fumar maconha por volta de 79 para início de 80. E aí o meu presente de aniversário, eu lembro que eu pedi o disco do Bob Marley, o Catch on Fire, que é um disco assim básico, né? Um disco bastante condensado. Ainda tinha Peter Tosh, ainda tinha Bunny Wailer na formação original, e era um disco que trazia informações muito, muito importantes para quem estava sendo atraído por essa musicalidade tão envolvente, tão cativante, que foi a música do Bob Marley. E a partir dali, Daniel, eu passei a ser um usuário, né, bastante intenso com maconha e com esse mundo do reggae de Bob Marley. Eu já havia ouvido bastante outras vertentes de música, mas o reggae de Bob Marley definitivamente mudou a minha vida musicalmente. Só que nós não éramos adeptos da religião Rastafari. Todo mundo sabe que Bob Marley foi o maior divulgador da religião Rastafari, que é uma religião que tem uma base bíblica, onde, se você conhece um pouco de Bíblia, você sabe que Salomão foi o homem mais sábio, né? Foi o rei mais sábio da história de Israel, e muitas pessoas saíram de muitos lugares para venerar a sabedoria de Salomão. E dentre esses que veio venerar foi também a rainha da Etiópia, a rainha de Sabá. E ali ele teve um relacionamento com essa rainha de Sabá, e quando ela volta para a Etiópia, ela volta grávida dele, e ali descende, né, uma genealogia, uma descendência oriunda desse casamento de Salomão com a rainha da Etiópia. E o fundamento do Rastafari é que desse casamento haveria de surgir o Messias, o Cristo o esperado. Então, a filosofia do rastafarianismo praticamente culmina nesse fundamento de que um descendente dessa linhagem, que seria o Haile Selassie Tafari Makunen, que foi o imperador, um dos últimos imperadores da dinastia na Etiópia. E o título Ras é como se fosse rei, como se fosse um czar na Rússia, como se fosse um Kaiser na Alemanha, como se fosse um presidente aqui no Brasil, como se fosse um rei na Inglaterra. Era o título máximo de quem governava o país. Por exemplo, poderia ser Ras Daniel, Ras Vieira, Ras Bernardo, como o cara do Cidade Negra. Ele se enveredou nesse caminho aí do rastafarianismo, e muitos se intitulam Ras, não sei das quantas, do seu nome. E aí, com esse nome Tafari, essa junção do Ras com o Tafari, criou-se essa religião chamada Rastafari, que tem um fundamento que esse Haile Selassie seria o Cristo, o Messias. Então é algo controverso em relação à palavra, porque lá de Gênesis a palavra já aponta como Jesus, o Messias, o Filho de Deus,
que Jesus não veio para uma tribo, não veio para uma etnia, não veio para uma língua. Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus veio para o mundo. Então, voltando no meu processo, nós nunca fomos adeptos a essa linha religiosa do rastafarianismo, ok? Então, a música de Bob Marley foi quem fascinou a gente, a musicalidade, a forma como ele tocava, aquele som, aquele groove, aquele ritmo, aquelas melodias bonitas. Como nós éramos músicos, né, nós passamos a ser leitor da Bíblia, porque um cantor lá da Bahia achou uma Bíblia no lixo, onde ele trabalhava, na reciclagem de papel, uma fábrica lá na minha cidade, Cachoeira, Bahia. Lá tem uma fábrica, até hoje ainda existe essa fábrica, chama Tororó. E ele trabalhando lá nessa fábrica, na reciclagem de papel, para poder triturar o papel para fazer outro papel novo. Ele encontrou uma Bíblia, ele levou a Bíblia para casa e passou a ler com o irmão dele. Esse irmão dele veio passar um período, né, da vida dele lá em Salvador, na minha casa. E nessa época eu já era adepto de fumar maconha e de ouvir Bob Marley. Então a música, ela me fascinava bastante. Aí ele trouxe esse segmento da Bíblia para o nosso ambiente. Nós fumávamos maconha e ali sentávamos e ele pegava a Bíblia e passava a ler a Bíblia e começava a evangelizar a gente. Então era um cigarro após o outro, um cigarro, isso era o dia todo, essa pegada. Aí depois a gente ia tocar. Aí fundamos um grupo, já com essa influência bíblica. O grupo se chamou Remanescente, que está lá no livro de Romanos 9:27, que diz o texto: ainda que sua semente seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Então só que nós éramos muito pretensiosos, nós nos achávamos os remanescentes, né? Então os remanescentes é uma sobra, é um resto da verdadeira vinha de Cristo Jesus que está espalhado na face da terra. Nós poderíamos ter entendido como nós também somos remanescentes, mas não somos os remanescentes. Então a gente era muito resistente com esse segmento de igreja, né? Essa instituição que hoje nós fazemos parte. A gente era muito resistente e passamos a ser leitor da Bíblia e fazíamos os nossos cultos em casa. Nós fumávamos, tinha aquela sessão de fumar, e tínhamos a maconha como uma erva que era um mantimento. Nós entendíamos que Deus criou erva segundo a tua semente, segundo a tua espécie, e viu Deus que isso era bom. E aí nós pegávamos esse texto da Bíblia e nos justificávamos como a maconha era algo que fazia parte do nosso mantimento diário. Era algo que nos entorpecia e nos dava aquela entumecida, né, para poder dar uma dilatada no entendimento, na mente, no paladar, no sentido de uma forma geral. E aquilo alimentava a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia, sabe que a maconha, quem já fuma maconha, quando você fuma maconha, ela mexe diretamente com o teu intelecto. O teu intelecto passa a começar a viajar, a pensamentos, a coisas meio metafísica, né? E para ler a palavra é o mundo espiritual. Então foi um sapato e o pé. Então quando nós fumávamos, nós tínhamos vontade de ler a Bíblia. E quando nós líamos a Bíblia, nós nos sentíamos bastante visitado, né, pelaquela presença de Deus. Era tudo muito maravilhoso. Só que, com o passar dos anos, nós ficamos quase 10 anos nessa, Daniel. Chegamos a gravar um CD, mas o CD não foi lançado. Creio eu que foi propósito de Deus. E chegou um momento que a liderança do grupo começou a, tipo Torre de Babel, começou a bater cabeça. E Deus só olhando a fita, né? Só escutando. Foi quando o grupo se separou. O grupo se separou, cada um foi para um lado. E ali eu comecei a ter algumas experiências em casa com Deus. Então eu queria muito parar de fumar maconha e não conseguia, cara. Meus pulmões estavam muito fragilizados, porque eu fumava muito. Porque a minha casa, por ser casa própria, então a minha casa era um ambiente onde todas as pessoas tinham acesso para fumar maconha. Cidade do interior, lá em Cachoeira, ninguém podia fumar publicamente. Então, na minha casa, era lícito fumar.
E eu aceitava, porque eu gostava de fumar, e nós nos apresentávamos. E aí, querido, a paz do Senhor, a paz do Olha só, Senhor, tá? Tinha aquela linguagem, sabe, meio comunidade cristã alternativa, sabe? Paz do Senhor, poxa, eu trouxe um da massa aqui para a gente fumar, foi legal. Aí sentava, fumávamos, tocávamos, líamos a Bíblia e ficava naquele ambiente. Só que eu era um cara, velho, que eu vivia nas nuvens. Eu vivia o tempo todo nas nuvens. Eu tinha família, já tinha mulher, tinha 5 filhos, sabe? Eu ficava lá, minha esposa, cara, se virando para poder criar os meninos, para ter atenção, para ter a divisão das tarefas de casa. Eu ficava o tempo todo, ia na casa do outro. Agora, o lado benéfico disso, Daniel, é que nós vivemos um pouco do fundamento da igreja primitiva, que era tudo em comum. Nós aplicávamos alguns fundamentos e nisso eu aprendi muito. Por exemplo, nós tocávamos pela prefeitura da nossa cidade por um cheque pré-datado de, por exemplo, R$ 3.000. Aí nós íamos no supermercado, eu conheço o dono do supermercado, nós fazíamos uma compra de R$ 3.000, comprava tudo de mantimento e aí nós dividíamos segundo a necessidade de cada um. Por exemplo, se eu tinha 5 filhos, eu tinha direito a ter 5 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, 5 litros de óleo, 5 caixas de leite, 5 caixas de café, tudo era nossa, assim, que interessante. concernente ao número. Interessante, Oi? muito A interessante. gente aplicava esse conceito. Por exemplo, a minha esposa, ela fazia parte do grupo, mas por nós sermos casados, né, nós éramos um só. Então, por exemplo, se eu fosse receber um cachê de R$ 300, era só para mim e ela, que era um só. Ela não recebia nada. Ela recebia como se fosse meu e dela, entendeu? Nós entendíamos que os dois eram uma só carne. Então, esses conceitos a gente aplicava de uma forma muito radical. Nós não deixávamos tirar foto da gente, nós não alimentava a vaidade, aquela coisa da vaidade mesmo, né? Só que nós éramos muito radicais no cabelo. O cabelo era aqueles cabelos dread, com as barbas também. E aí chegou um certo momento que o grupo começou a bater cabeça, foi quando nós nos separamos e cada um foi para um lado. E nessa divisão, eu passei a ter alguns sonhos, Deus começou a visitar em sonhos, que eu deveria, né, mudar de algumas coisas em minha vida, no meu comportamento. E eu comecei a ficar mais reservado em casa, comecei a evitar estar fumando publicamente, fiquei só me reservando, até que um dia, em abril de 94, eu estava no meu quintal, fumando um baseado, sozinho, eu e Deus. E ali, quando eu comecei a fumar, cara, eu comecei a sentir algo falando dentro de mim, aquela voz que não é uma voz física, mas é uma voz que vem de dentro, uma voz do coração, né? Tipo, você vai viajar para um lugar e algo está dizendo, filho, não viaja, não vai para essa viagem. Melhor você ver que, poxa, tem algo me dizendo. Então, eu senti esse algo, né? Que hoje eu entendo que foi o próprio Deus me dando esse startzinho, esse feedback, né? Aí eu senti algo dizendo no meu coração que eu não iria mais fumar maconha naquele momento. Aí já tinha fumado, eu comecei a viajar assim, né? Já estava meio lombrado. Aí comecei a pensar, eu digo, isso é coisa da minha cabeça. Aí acendi de Ano novo foi isso? e passei a fumar. Qual foi o ano? Oi? Qual foi? 94. 94. 94. É. Abril de 94. Aí, Daniel, quando eu acendi de novo, a coisa veio com mais intensidade. Eu comecei a sentir algo queimando dentro de mim e a minha boca começou a ficar amarga. Comecei a sentir um amargo na boca. E aí eu senti Deus falar novamente, filho, a partir de hoje você não fuma mais. O Daniel foi instantâneo, eu joguei fora o cigarro e naquele momento ali acabou, findou-se. E aí quando eu fui para o interior da minha casa, que eu estava no quintal, né, Deus me levou no livro de Marcos, que ele fala aquela passagem que diz, é necessário que venham os escândalos, mas a daquele por onde vêm os escândalos. Então nós, de certa forma, escandalizava a palavra de Deus. E aí o Espírito Santo, na mesma hora, falou assim, agora corta a tua barba e corta o teu cabelo. Nós nos achávamos nazireu. Você sabe o que é nazireu, né? Sim. Nazireu é um voto que você não corta cabelo, não corta barba. Depois eu vou te mandar umas imagens minhas para você ver dessa época. Para você ver como era a minha imagem, entendeu?
Aí eu falei para minha esposa, Deus está mandando eu cortar meu cabelo. Aí ela falou assim, pô, isso é viagem sua, você é um artista, você não tem que cortar o teu cabelo. Eu digo, corte, pode cortar que Deus está mandando. E aí ela cortou tudo, o cabelo e a barba, eu fiquei lisinho, que nem você, assim, cara, que nem um jacó. Aí no outro dia, como era de costume, bateram na minha porta para trazer o baseado para eu fumar. Aí quando o cara me viu já com o cabelo cortado, ele, pô, cara, você derrubou os dread? Ele foi, cara, eu cortei. Ele, poxa, eu trouxe um da massa aqui pra gente fumar. Aí eu me lembro da resposta que eu falei para ele, ó, cara, hoje eu não fumo mais, velho. Parei de fumar. Hoje, agora, fumar agora é a fumaça do espírito. Eu fiquei Glória a brincando com ele Deus. assim, né? E ali, Glória cara, foi o meu divisor de água, onde literalmente eu fui liberto daquele vício. E ali começou o meu processo de tirar, né, as impurezas que estavam na minha alma, que era o lixo que eu havia absorvido, vaidade, muito orgulho. Eu queria fazer sucesso, eu queria ser conhecido, eu queria ser rico, queria ser famoso. Então eu me achava muito presunçoso, que o meu reggae era o melhor. Aí, meu irmão, Deus começou a me trabalhar nesse processo de refinamento, como diz o livro de Zacarias, te provarei como provo o ouro, vou te refinar como refina a prata. E a partir daí eu passei o meu processo. E quando foi em 2002, eu conheci o Bola de Neve. E aí eu tive uma aparição lá através do Liminha. Liminha me levou lá na Lapa para fazer a hora do dízimo. E ali foi assim, cara, foi o amor à primeira vista. O apóstolo Rina ficou muito alegre, né, pela pegada do nosso reggae, ele gostou muito. Aí me convidou para outra quinta, eu fazer o dízimo novamente, aí eu fui. Aí quando eu me despedi dele, ele apertou a minha mão e orou comigo, e Deus usou ele, e falou através da vida dele que eu seria um pastor. Aí eu falei, que loucura, já ouvi isso, cara. Isso é coisa da cabeça dos homens. Eu, pastor, cara, não tem nada a ver. Eu sou compositor, cara, eu sou músico, cara. Eu falo de Jesus através do evangelismo. Já chega, já basta. Meu irmão, em 2013 eu ingressei no Bola de Neve lá em Santos. E passei quase 10 anos lá, ajudando o pastor Eric em Santos e o pastor Felipe no Guarujá. Até que em 2012 o apóstolo Rina me separa e vai cumprir aquela palavra que o Espírito havia profetizado através da vida dele. E hoje está eu aqui, minha esposa, há 7 anos no Maranhão, plantando essa igreja que você conheceu. Glória a Deus. Assim, é muito forte esse teu testemunho, Nego. Eu, particularmente, eu não conhecia o teu testemunho, né? Mas o que eu entendi era que Deus já estava, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Já estava. Poxa, cara, você falou, olha, você falou o versículo que me converteu, que é Isaías 55. Você falou, a palavra de Deus não volta vazia. Foi exatamente esse versículo que me converteu, cara. Glória a Deus, glória a Deus. E você vê como é que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, né? Deus ele é multiforme. Não tem uma regra, não é um protocolo a ser cumprido. Deus faz as coisas como Ele quer, entende? E as pessoas, elas às vezes ficam escandalizadas, mas como? Lia a Bíblia e fumava maconha, como é que pode? Mas Deus já estava trabalhando. Isso que é incrível. Eu fico assim, impressionado, né, pelo teu testemunho. Eu não sabia esse caso específico. Eu, particularmente, Nego Vieira, eu cheguei a fumar maconha, mas eu não gostei. Né? Eu não gostei da maconha, porque me deixava muito. A cabeça abria demais. Eu ficava meio que sem Demais, é controle. verdade. Né? Então, e um pouco falando aí, para quem não sabe, pessoal, o pastor Nego Vieira, ele é ministro de louvor, tá? Ele tem uma banda de reggae. Eu sou suspeito de falar que eu gosto muito de reggae. E o interessante, como é que Deus faz as coisas? Eu estava na ativa, estava em São Luís do Maranhão na época, na Vida Louca. Eu conheci o filho do pastor Nego Vieira, o Felipe. Ele estava tocando na banda Raiz Tribal, né, que é os filhos do pessoal lá do Tribo de Diabo, Fausto, enfim.
e trocamos ideia, e ele pediu minha bateria emprestado, eu emprestei para ele tirou um som, o pessoal foi lá em casa, o pessoal lá do Raiz Tribal, deixar a bateria, nos conhecemos, beleza. Depois de algum tempo, eu reconciliei nesse caminho do Senhor, e quando eu estou vendo o DVD do Nengo Vieira, eu vejo o Felipe tirando a bateria, eu falei, Felipe. como é que pode isso? Aí entrei em contato com o Vieira e falou, é meu pai, cara. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Foi aí que travou agora aí. Loucura, né, cara? Não, tá É legal. assim que Deus faz. Pessoal, vocês estão ouvindo legal aí a gente? Só que deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha, mas já voltou. Já voltou, né? Então, Nego, Deus ele faz assim. E falou-se muito, as pessoas pessoas mais antigas no Evangelho, que rock não é de Deus, né? Era o tempo que não podia ter nem bateria na igreja, não podia. Mas eu falo uma coisa, Nego. Satanás ele nunca criou nada. Nunca criou nada. Ele pega tudo que Deus criou e distorce. Então, no caso do louvor, ele pega o louvor e distorce completamente. Mas Deus que criou o louvor. E o reggae, ele é uma forma de estar levando a palavra de Deus para aquelas pessoas, né? Igual você. Você começou, era do movimento, Deus foi entrando no coração e, de repente, Deus foi... E o mais interessante, Nemo, que foi pelo Espírito Santo. Não foi homem, né? Foi o Espírito Santo que tocou no seu coração. Isso que é mais impressionante, né? Quando Deus toca, é o Espírito Santo que vai lá e toca no mais profundo íntimo. Eu fico muito feliz pelo teu testemunho. Nego, hoje você está no Bola de Neve de São Luís, não é isso? Então, nós chegamos aqui em 2013 e praticamente começamos um trabalho que já havia começado, mas era preferível que não tivesse começado, porque um fundamento, quando começa errado, é que nem você construir uma casa, que os alicerces estão errados, você tem que desmanchar aqueles alicerces para poder recomeçar. Foi o que nós fizemos aqui. Eu cheguei em 2013, eu fiquei quase um ano para poder alinhar os alicerces que estavam totalmente fora da visão do ministério. E graças a Deus, de lá para cá, Deus tem dado esse direcionamento. E hoje, né, eu vejo como a igreja tem crescido, como a igreja tem passado por essas experiências de maturidade, porque o meu aprendizado como pastor, eu não estudei em seminário para ser pastor. Eu ajudei no processo em Santos e no Guarujá, cheguei como fui diácono, depois presbítero, depois missionário, mas eu nunca não fui com a música, com o reggae, eu viajava muito. Então eu não participava daqueles treinamentos, né, que um presbítero, que um diácono vai sendo instruído pela sua paternidade para um propósito lá na frente ser enviado. O meu campo de treinamento eram as viagens missionárias, nos eventos de evangelismo que eu fazia praticamente. Eu tenho igreja que o Rina não conhece, tem igreja que eu já fui que o Rina nunca foi, como diz o Cirilo, pelo trabalho da gente ser muito requisitado. As igrejas como é que começam, eles focam muito o evangelismo para atrair pessoas para a igreja. Então, o meu trabalho é um trabalho que atende muito a essa necessidade da igreja, vem para cumprir essa missão de alcançar os inalcançáveis, de pegar os loucos, né? Pessoas hoje que estão dentro da igreja, que dão testemunho, que foram alcançados através do nosso ministério, né? Glória a Deus por isso. Mas a minha missão como pastor já é um outro desafio. A habilidade como pastor, eu estou aprendendo aqui no campo. Eu estou aprendendo pelo Espírito Santo também. Não tem ninguém aqui me assessorando, me dando as instruções, né? Apesar de eu assistir o Big Global, que é quem me alimenta e que me dá uma base de sustentação muito profunda, né? Tem o meu supervisor lá de Fortaleza, mas a gente quase que não se vê, quase que não se fala, é muito esporádico a nossa fala. Então, é cada um lutando no teu quintal, cada um cuidando da tua roça. Então aqui eu tenho confrontado com ataques de Jezabel, confrontando com principado, influência,
ver esse lado do NV, que até hoje não conseguimos implantar um ministério tão importante quanto é o NV. Tinha um casal aqui, não sei se você conheceu, o Paulo e a Núbia, né? Eles deram para trás, assim, no propósito, né? Eles disseram, ó, pastor, eu vou dar um tempo, pá, não sinto que é a hora. E a gente tem que respeitar essa posição das pessoas, né? O Carlão lá, que é o líder do NV lá de Fortaleza, chegou a vir aqui, trouxe todo o material, me deu um banner de presente, me deu uma camisa. Ô, Val, pega a camisa do NV aí, Val. Pega a camisa do NV aqui para mostrar para Daniel. Me deu camisa, instruiu eles. Até hoje, o Carlão, todos os dias, me manda um pão diário do NV. Ele, como líder lá, todos os dias ele me manda. Mas eu creio que Deus vai levantar, sim, pessoas para poder estar atendendo a esse ministério tão importante dentro do processo da edificação do corpo de Cristo, onde vai tratar de pessoas com essas anomalias na alma, com essas brechas na imoralidade, na pornografia, no vício, né? Nessa coisa da dupla personalidade, da bipolaridade, é que é a camisa que ele me deu do NV. Bacana. Aqui a frente e aqui o fundo. Legal. O camisa, tudo direitinho, cara. Ele é um menino muito dedicado, o Carlão, gente boa pra caramba, ele é um empresário. E assim, Daniel, eu creio que esse ministério, quando vir, né, quando for implantado aqui na igreja, com certeza vai ser de muita importância e muito eficácia, porque o que tem de gente machucado, o que tem de gente ferido é casal, é jovem, é casal separado. E você sabe, você aqui do Maranhão, sabe que essa coisa da aliança do casamento é muito complicada, né, cara? Tem muitas pessoas que se amaziam, né, um com a outra, aí tem um filho, depois separam, aí vem outro relacionamento, tem um filho com o outro, depois se separa e vai esse emaranhado aí. E eu creio que Deus nos trouxe aqui para desemaranhar o Maranhão. Desmaranhar. Eu creio que tudo tem seu tempo. A gente sabe também que o inimigo ele não quer, né? Ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo, porque no caso do NV específico, ele é um ministério que tem a metanoia, a renovação de mente. O inimigo não quer que nós tenhamos essa metanoia. E nós estamos numa época, essa época de pandemia, Nego aumentou o pedido de ajuda aqui no Socorre-me, como na igreja, de pessoas depressivas. O divórcio aumentou em mais de 50%. A violência doméstica aumentou em mais de 50% também. E outro dado, o consumo também, você falou de pornografia, a gente trabalha muito nessa questão de pornografia, aumentou absurdamente. Pessoas estão mais em casa, as pessoas estão mais vulneráveis, alguns gatilhos, redes sociais, o estresse, a solidão, e as pessoas recaem. E com isso, Mengo... A ociosidade ganhou mais terreno, né? E quando a mente está ociosa, não tem essa renovação de Romanos 12, dessa metanoia, realmente, enquanto uma grande maioria está nesse perfil que você acabou de mencionar, eu creio que essa pandemia ela veio para dar uma avaliada de quem é quem, como se Deus estivesse passando a régua. Os que vão crescer. Olha, eu nunca tenho buscado a Deus, eu nunca busquei a Deus como eu estou buscando nessa quarentena, cara. Eu estou numa pegada, meu irmão, sabe? Então, os que vão se sobressair. Eu acredito que após essa pandemia, Deus vai levantar um exército aí dos que são dentro dos que pareciam ser, meu irmão, que vai fazer a diferença, cara. Vai fazer a diferença. Eu creio que é isso mesmo. E, só para você ter uma ideia, pastor, é o seguinte, o índice de pessoas depressivas, tá, que pedem ajuda para nós durante a semana é algo assim surreal. Porque foi como nós falamos, as pessoas, infelizmente, nós chegamos a um ponto de separar o menino dos homens, né? Vai ser separado agora.
E nós estamos vendo uma apostasia muito grande no meio da igreja. Porque as pessoas, elas estão muito ansiosas ou estão depressivas. Então, a partir do momento que nós não vivemos o hoje, que é o só por hoje, tende a nós querer nos desesperarmos no amanhã. Ah, o que, que vai ser da minha saúde? O que, que vai ser da minha vida financeira? E com essa ansiedade vem a incredulidade, vem a desmotivação, vem o desânimo e a pessoa acaba caindo. E se nós não tivermos todos os dias, é o versículo-chave, né, do NV, do nosso projeto, Romanos 12, 2. Eu sempre falo, mesmo, que o apóstolo Paulo ele foi cirúrgico nesse versículo. Porque nós temos um pensamento que nós geramos um sentimento e esse sentimento gera um comportamento, ok? O apóstolo Paulo, ele não pediu para mudarmos o nosso comportamento. Ele pediu para nós mudarmos o nosso pensamento. Ele foi na causa, ele foi na raiz e não na consequência. Infelizmente, Nego, nós vemos muitas pessoas hoje, no nosso meio, com o pensamento, na verdade, com o comportamento mudado. Mas o pensamento continua lá no Egito. E quando o nosso pensamento continua no Egito, a nossa queda tem prazo de validade. Mas quando verdadeiramente o apóstolo Paulo fala para nós renovarmos a nossa mente, temos a metanoia, nós vamos ter sentimentos diferentes e nós vamos ter comportamentos diferentes. É aí que está a chave. Romanos 12, 2, metanoia. Então, Nego, nós vivemos numa época, realmente, eu concordo plenamente com você, que é um momento ímpar de nós como os cristãos. É um momento ímpar de separar quem realmente... E outra coisa, infelizmente, as igrejas de palco, elas não vão durar, mas as igrejas de altar, essas sim, elas vão permanecer. Nego, surgiu algumas perguntas aqui, tá? Nós já estamos indo para o final. Se você tem evangelizado o Edson Gomes. Então, o Edson Gomes, a gente já tem uma convivência, eu convivi com ele é meu conterrâneo também, mas ele é uma pessoa, assim, porque tem situação que quando você sabe que a pessoa conhece a Bíblia, já tem todo, e ele é consciente de que ele está no erro, ele é consciente do erro dele, ele chega para mim assim, poxa, ore por mim, né? A gente ora por ele. Mas é você evangelizar alguém que já sabe de Bíblia, você não tem mais o que falar. Com o Edson Gomes, eu evangelizo ele no meu comportamento, na minha atitude. Teve uma certa feita que eu estava em Cachoeira, né? E ele tem a vida dele, né? Eu não estou aqui para julgar ele, não estou aqui para falar dele, né? Cada um escolhe, é livre-arbítrio, né? E ele estava lá tocando, né? Na porta de um barzinho, e ali ele me chamou na hora, eu fiquei assim meio apreensivo de estar naquele ambiente, porque mas Deus falou para mim, vá lá. Aí eu fui, saudei todo mundo, sabe, cumprimentei todo mundo, né? Aí falei que eu amava todos eles, né? Que sem distinção, que eu não era melhor do que ninguém ali, eu sou igual a todos, mas eu fiz uma escolha na minha vida. Eu fiz uma escolha de não mais ter a minha alegria de ter que estar nesse ambiente, de ter que estar bebendo para ser feliz. Ah, eu sou feliz assim. Aí eu cantei para eles, toquei para ele. Aí Edson Gomes falou assim, pô, cara, ore por mim. Eu digo, claro, não deixe de orar por você. Então, ele é uma pessoa que conhece a Bíblia, que sabe de tudo, compõe canções, né, inspirado na palavra. Aí só o Espírito Santo, né? Um planta e outro rega, mas só o Espírito Santo é quem quebra as fortalezas, né, do eu. Porque o eu tem que cair, né, cara? Se o eu não cair, Jesus não entra, cara. Jesus está à porta e bate, né? Às vezes você usa Deus, mas você ser usado por Deus, né, é diferente. Às vezes você vai para a igreja, você assiste o culto e as pessoas vê você em Deus, mas ver Deus em você é outra história, filho. É completamente diferente. Entendeu, cara? Então, esse texto aí de Romanos 2,
né? Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso Sim. entendimento em Cristo Jesus, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita. Quer dizer, boa, agradável e perfeita, vivo, santo e agradável. Essas três circunstâncias. Aí, cara, eu tenho pregado a palavra de uma forma muito ilustrativa. Se você pegar o nosso corpo como uma ilustração, como templo de Deus, você vai ver quantos pés você tem. Você tem 2 pés. Quantas pernas você tem? Você tem 2 pernas. Quantas coxas você tem? Você tem 2 coxas. Quantos joelhos? 2 joelhos. Quantos ombros? 2 ombros. Quantos braços? 2 ombros. Quantos antebraços? 2 ombros. Quantos duas mãos? Quantos olhos? 2 olhos. Quantos narizes? 2 narizes. Quantos ouvidos? 2 ouvidos. Quantos pulmões? 2 pulmões. Quantos rins? 2 rins. Quanto intestino? 2 intestinos. Agora, quantos corações? Meu Deus! Quantas bocas? Quantas mentes? Uma. E quantas bocas? Uma. Coração, mente e boca. Provérbio diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a tua fonte é o teu coração, é a tua cisterna. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, se você tem uma água no teu coração, e o teu coração está cheio de sujeira, cheio de impureza, a palavra vem para fazer esse processo de santificação. O teu coração começa a ser um coração onde essa sujeira começa a ser removida. A tua mente, ela funciona como uma transmissão. Saca quando vem a água lá do tanque da tua casa, que você tem que abrir a transmissão para a água sair nas torneiras? A torneira é a nossa boca, meu filho. Então, a transmissão está aqui, ó. Então, se o teu coração imagina coisas perversas, ela vai ter que passar pela tua mente. E a tua mente vai projetar para a tua boca e a tua boca vai falar. Então, se você tem um desígnio maligno que vai no teu coração, eu vou falar mal do meu pastor, aí você discerne, metanoia, mente renovada, você não vou falar do meu pastor, aí você fecha a transmissão, essa água não sai, essa água fica presa. Entendeu, amado? Você só vai sair coisa boa do teu manancial de vida, da tua boca. Jesus falou que entra não contamina, mas o que sai contamina. Entendeu, querido? Então, teu coração é a tua cisterna, é onde o Pai reside. A tua mente tem que ser a mente de Cristo, a mente do Filho, e a tua boca tem que ser a extensão do Espírito Santo, falando, expressando, derramando, transbordando aquilo que o teu coração está cheio. Eu acho que isso é o processo de todos nós, encher o nosso coração com a palavra, deixar a nossa mente ser transformada pelo fogo do Espírito Santo e fazer com que os nossos lábios venham destilar a verdade. Salmo 37, versículo 37 fala: note um homem sincero e reto. O futuro desse homem será de paz. Então, você viver na retidão e na sinceridade é o nosso grande desafio. No domingo eu preguei: não negocie os seus valores. Tem pessoas que têm negociado os seus valores, cara. Corrupção, sabe? Principalmente falta de idoneidade. Então, esses valores, honra, autoridade, esses valores estão devastados por causa do pecado. O pecado está corroendo, né, a alma da pessoa. Por isso que a gente precisa resgatar a semelhança que perdemos. Lá no Éden, essa semelhança foi deletada. Ficamos no escuro. Jesus acendeu a nossa lâmpada, cara. Agora precisa se intensificar essa lâmpada. É como diz o provérbio: a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu ainda não alcancei esse dia perfeito, mas eu estou buscando melhorar para que essa luz do Evangelho ela brilhe com mais intensidade, com mais propriedade, amando mais, compreendendo mais. E outra coisa, eu tenho entendido que uma coisa, eu sou pastor da Igreja Bola de Neve, do ministério, eu estou embaixo desse ministério. Aqui eu sou um pastor. Eu tenho que obedecer e aplicar a visão a qual eu estou me submeti. Eu conheço meu apóstolo como meu pai ministerial, ele é minha paternidade ministerial. Só que, quando eu saio do Bola de Neve, eu sou Nego Vieira, servo de Deus. Sim. Eu tenho liberdade de entrar no inferno,
de sentar numa boca de fumo, de sentar numa bebida, de entrar numa biate, de entrar no prostíbulo, só que eu tenho que entrar lá como luz. Eu tenho que entrar lá com a mente renovada. Eu não tenho que chegar lá e ser influenciado, mas eu tenho que chegar lá como um influenciador do reino. Mas transformai-vos pela renovação. Esse processo de transformação, querido, você primeiro precisa ser transformado, para depois transformar. Tem muitas pessoas que querem transformar, mas não se sujeitam a ser transformadas através de nós. É um processo. Por que que Deus me comissionou a ser um pastor? Confiou a mim um estado. O estado de Maranhão está na minha responsabilidade. É muita responsabilidade dentro do ministério. Então, eu tenho que ser um pastor com essa cabeleira, com essa embalagem totalmente improvável, fazendo reggae, entendeu? De bermuda. Eu sou uma pessoa totalmente natural, cara. Eu não me adequo a um sistema de uma embalagem. A minha embalagem é essa daqui, cara. Agora eu preservo o meu conteúdo. Aonde eu vou, que eu abro minha boca, cara, eu abro minha boca para fazer a verdade ser vista, ser, né, observada, ser refletida através de mim. Eu não sou a verdade, mas eu busco a verdade para ter a verdade em mim. Porque a verdade é quem tem me libertado, é a verdade que tem mudado o meu caráter, a minha forma de pensar, de falar e de agir e principalmente de reagir. Não, é reagir como um cristão. Por isso que Jesus falou, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Se ferir a tua face, dá a ele a outra. Se pedir para andar uma milha, anda com ele duas. É o segundo plano, amado. Nós temos o lado humano e o lado divino. Jesus veio como homem, mas só que ele é divino. Ele tem o Deus dentro dele. Ele é Deus. Mas ele teve que conviver como homem, passar por todos os perrengues. Aos 30 anos, ele começou o ministério dele, depois que ele era um varão, um homem maduro. A gente é a mesma coisa, amado. A gente nasce no Evangelho, a gente precisa crescer no Evangelho para deixar de ser bebê, para deixar de ser jovem, para deixar de ser adolescente, para ter as nossas funções de maturidade, para sermos pessoas maduras, para aguentar o tranco, para engolir sapo, para engolir lagoa, para perdoar, né, para aguentar para não expressar a nossa carnalidade. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É uma tarefa, amado. Você viu Paulo ele não reagiu, cara. Paulo ficava na dele, reagia com a palavra. Violento, um cara que era violento, Paulo era violento. Paulo descia a madeira nos cristãos, descia a linha, prendia, metia o ralho mesmo, mas depois o homem ficou parecendo um anjo, cara. Por quê? Porque o evangelho é de arrependimento, é de transformação, filho. A palavra, ela purifica, mas o fogo do Espírito Santo transforma. Tem que haver a purificação, que é a santidade. Sem santidade não veremos a Deus. E quem vai nos dar a santidade, querido, é a palavra de Deus. Está lá em Hebreus 4, capítulo, versículo 12. Faca de dois gumes, apta, né, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Penetra na divisão entre o espírito e a alma, entre a junta e a medula. Então, a palavra, ela vai limpar a nossa mente, que é Jesus. Mas quem transforma é o fogo. Por isso que tem que ter o batismo do fogo, entendeu, ô Daniel? Quando você é batizado pelo fogo do Espírito Santo, você não é mais o mesmo. Você é tomado. Por isso que tem os dons do Espírito. A obra de Deus não é feita com dom natural, não é feita com destreza humana. A obra de Deus é feita com os dons do Espírito. Está lá em 1 Coríntios 12. O Espírito Santo libera os dons. Jesus é quem distribui os ministérios, é Senhor de todos os ministérios, e o Pai é quem opera. É a locomotiva que opera, é o operacional, é o Pai. Glória a Deus, né? Perfeito, Glória a Deus. né? Eu fico feliz mesmo pela tua presença aqui, mas já está indo para o final. Eu só tenho uma curiosidade, eu acredito que as pessoas também têm. A primeira vez que eu fui lá na sua igreja no Bola de Neve, lá de São Luís, eu não sabia, né? Mas aí eu vi o Fauzi Baidu, né? E eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi, você conhecia ele, como é que foi essa questão dele estar indo lá para a igreja, como é que foi isso? Então, o Fauzi, nós nos conhecemos desde 98.
passamos a ser amigos, né? O Fausto sempre foi adepto àquela linha de meditação, do hinduísmo, dos gurus, sabe? Sempre foi dessa linha. Quando nós nos reencontramos aqui em São Luís, ele passou a frequentar a igreja, passou a ir nos cultos, a esposa dele amou, a esposa dele e o filho se converteram, se batizou, ele também se batizou, mas ele está no processo. E esse processo, cara, é dele, é o processo dele. Ele vem na célula, ele vem no culto. Sexta-feira eu vou ter uma live com ele. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas ele está ainda, a atividade dele está toda atrelada ainda à tribo de Já, aos eventos seculares e tudo. Por exemplo, quando eu convido ele para fazer algo pela igreja, ele vem com o maior amor, cara. Eu já fiz um trabalho lá em Porto Seguro com ele, reggae contra a fome, daquela ONG Ação Cidadania, que é lá do Rio de Janeiro, daquele finado Betinho, né? E nós fizemos lá em Porto Seguro, pô, ele gostou pra caramba, ele amou. Então, ele é uma pessoa que já abriu a casa dele, se eu quiser fazer uma célula. O filho dele é do Ministério Infantil, a esposa dele é líder do Ministério Infantil. Mas é uma pessoa que está no processo. Esse processo aí, meu irmão, agora é tirar o eu dele, né, cara? De dentro, né? Porque uma coisa é Deus te tirar do Egito. E a outra coisa é tirar o Egito de você. São dois processos, né? É verdade. É E diferente. esse quem tira o Egito de dentro de nós, amado, é o Espírito Santo. É a convivência com o Espírito Santo. É o seu posicionamento. É as suas escolhas. Amém, amado? Glória a Deus. Vamos cantar uma para encerrar? Vamos lá? Vamos lá cantar uma? Vamos lá. Dá tempo aí? Dá tempo, tem 8 minutos. Eu vi bem um tempo de você um gato tio ye mode quanto a Bíblia diz que um planta e o outro rega. A Bíblia diz que um planta e o outro rega. Mas o Espírito Santo é quem faz nascer. Mas o Espírito Santo é quem faz crescer. Mas o Espírito Santo vem para florescer. Mas o Espírito Santo vai frutificar o amor. O amor. Ei, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo ser que respira, adore o Salvador. Eu sou liberto, diga, pelo seu amor. Então, now, oh Lord, a Bíblia diz que um planta e o outro rega. Mas o Espírito Santo é quem faz brotar. Mas o Espírito Santo é quem faz crescer. Mas o Espírito Santo vem para florescer. Mas o Espírito Santo vai frutificar o amor. Diga lá, o amor. Ei, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Todos
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Né? Fala a sua agenda Daniel, aí, como é que deixa eu te falar. O pessoal aí. Então, queridos, você que está sintonizado aí com essa live com o nosso querido Daniel, nós temos as seguintes lives para acontecer. Nessa sexta agora, às 21 horas, eu tenho uma live com o Fauzi Baidum, da tribo de Já. Na outra sexta-feira, eu tenho uma live com o irmão Lázaro. E no dia 10 de julho, às 21 horas, é uma sexta-feira, nós teremos a nossa live oficial com banda. Será aqui no restaurante Cheiro Verde. Você pode estar contribuindo, ajudando, porque vai ser uma live solidária para um centro de recuperação aqui do São Luís, chamado Manaim, onde vidas têm sido acolhidas, vidas têm sido cuidadas, vida tem sido restaurada. E também a minha vontade é ajudar alguns músicos, amigos meus, que estão passando por uma situação muito delicada por conta de não estar trabalhando, porque não tem evento, não tem atividade, então eles estão parados, fazendo das tripas coração para manter, né, para sobreviver. E assim, nós vamos colocar o QR Code, né? Você pode dar a tua contribuição, o quanto você colocar no teu coração, que Deus colocar, será muito bem-vinda. E esse dinheiro será... Eu não tenho interesse de nada com essa parte financeira. Eu quero doar, né, a arte, a música, o reggae, o louvor, a adoração para essas pessoas que amam o trabalho da gente e possa estar compartilhando e contribuindo nesse momento que nós somos as mãos de Deus e o coração de Deus aqui nessa hora como igreja. Eu quero deixar um versículo aqui. Você falou sobre imoralidade. E o nosso Deus, ele é muito específico. Ele é muito criterioso nessa parte da intimidade. Sabe que o amor, ele tem 3 níveis, né, Daniel? Ele tem o que é o amor que eu te amo no amor. Eu amo sua mãe no amor de Cristo. Pronto, já vou concluir. Em 1 minuto eu concluo. Você está ouvindo? Ouvindo. Porque travou a tua internet. Então, o amor, ele é o amor ágape, o amor filéu e o amor eros. Certo? O amor eros é o amor sexual, o amor físico. Só no relacionamento conjugal é que é lícito se relacionar nesse nível. Você conclua aí você faz uma oração, tá bom? Mas antes de você concluir, amém, só pedir para o pessoal entrar lá no site www.prisãoinvisível.com.br, que lá tem muito material para vocês, lá e-book, tem vários conteúdos, amém? Maravilha. Repete aí, Daniel. Repete aí o www.prisãoinvisível.com.br. Lá vai ter o nosso livro, nosso e-book, curso online, e-book gratuito e conteúdo aí de metanoia. Maravilha, glória a Deus. Então, Daniel, eu estava concluindo, né, sobre relacionamento, né, sobre essa área sexual, onde hoje existe uma indústria da pornografia, onde o Satanás ele arma essa rede, onde muitas pessoas são presas, né, enredadas nesse segmento, né, promíscuo, porque a promiscuidade entra na lascívia, na sensualidade, na prostituição, no homossexualismo, né, na impureza de mente, né, no adultério, na fornicação. Então, são vários segmentos que a pornografia ela se manifesta. Então, eu queria deixar um versículo aqui para você que está passando por esse momento, né, de dificuldade nessa área. Eu quero te dizer, querido, que a gente precisa fugir da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, né, e da concupiscência da carne. Então, tem um capítulo 13 do livro de Hebreus, o versículo 4, diz o seguinte, olha o que é que Deus fala para os casados e para os solteiros. Diz assim o texto, venerado, o que é venerado? Venerado é honrado, é algo respeitado, não é isso? Então, venerado seja entre todos o matrimônio é casamento. Então, venerado seja entre todos o casamento e o leito sem mácula, ou seja, a cama, o quarto, a intimidade sem mácula. O que é mácula
é pecado, é escória, é brecha. Então tem que ser um quarto onde você faz sexo com a sua esposa num ambiente de santidade, sem fetiches, sem essas coisas do mundo da promiscuidade dentro do teu quarto. Então o teu leito tem que ter um leito sem mácula, ok? Porém, aos que se dão à prostituição, ou seja, essa palavra prostituição diz respeito à fornicação. E o que é fornicação, pastor? É praticar sexo fora da aliança do casamento. O casamento não é um contrato, o casamento é uma aliança. Por isso que Deus falou, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se iniciar sua esposa, e serão dois uma só carne. Esse verbo serão é algo que vai ter que ser construído no convívio, no dia a dia. Não é você casou e você já é uma só carne neles, não é automático. No mundo espiritual você já é, mas no mundo físico você vai ter que conquistar, querido. Você vai ter que viver, você vai ter que criar um ambiente comum. A minha amizade agora tem que ser a sua amizade tem que ser a minha amizade. Eu não posso ter amigo que não seja teu amigo. Então, amigo meu que é inimigo da minha esposa não é meu amigo. Sim. Entendeu, querido? Então você fecha nesse vínculo comum. Então, teu amigo é meu amigo, a tua amiga é minha amiga, o meu amigo é teu amigo, a minha amiga é tua amiga. O meu lazer, nós passamos junto, o teu lazer, nós passamos junto. Nós precisamos dividir esse ambiente em comum. Casa é moradia, é lar. E mente vem de mente, casamento, mente casada, mente anelada, mente amalgamada, ou seja, as duas mentes pensando no mesmo sentido, no mesmo acordo. Então, ele diz que aos que se dão à prostituição ou à fornicação e ao adultério. O que é adultério, querido? Adultério é sexo fora do casamento. Porque você é casado, você pratica sexo, ou você ou tua esposa praticar sexo com outra pessoa fora do teu casamento, é adultério. Então, Deus abomina os adúlteros e Deus abomina os fornicadores. Os fornicadores é aquele que pratica o sexo antes do casamento. Você está com a sua namorada, espera, viu, casar, espera anelar, espera a aliança ser estabelecida. Por que tem dois... Daniel, é tudo céu e terra, Daniel. Verdade. Quem é o pastor dos pastores é Jesus. É Jesus, é céu. E quem é um pastor aqui na terra é um homem que Deus colocou sobre a tua liderança. É tudo assim. Casamento religioso é Deus abençoando através de um sacerdote aqui na terra. E casamento no civil é aliança no mundo dos homens. É a legalidade na lei dos homens. E tudo tem Deus e tem homem. Tudo tem céu e tem terra. Então eu quero deixar essa palavra para você, meu amigo, minha amiga que está conectado conosco. Você que é solteiro ou solteira, minha filha, guarde o teu corpo, porque o teu corpo é santuário do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Então você precisa guardar, porque Deus ele não habita em templo sujo, em templo com pornografia e promiscuidade. Ele não habita, ele habita num ambiente que é santo. Ele falou, sede santo que eu sou santo. Isso então, mesmo. Quer fazer sexo? Espera. No casamento vai rolar. Vai ter tua lua de mel, você vai casar com a tua esposa, com o teu esposo. Pro resto da vida você pode casar no teu quarto, no teu leito, sem mácula. Ok, amado? Então, é essa palavra que eu queria deixar para vocês, meus amados, que estão conectados nessa live aí, né? Que o Daniel falou sobre esse tema de promiscuidade, que ele é muito pertinente. E quantas pessoas têm sido fisgadas, tanto os solteiros quanto os casados, né? Tem casado adulterando, tem solteiro fornicando, e Deus abomina tanto um quanto o outro. Ok, amado? Verdade, verdade. Glória a Deus, Nego. Eu fico muito feliz aqui pela presença, pela disponibilidade de estar falando o teu testemunho, estar nos ministrando e falando sobre esse assunto, que é pouco falado, né, Nego? Mas que é necessário. A Universidade Luterana, ela fez um estudo, 67% dos evangélicos, pelo menos uma vez no mês, vê pornografia. Então, pela quantidade de pedidos de ajuda que nós recebemos aqui, semanalmente, nós acreditamos que é muito mais que isso. Por isso, para você que nesse momento está preso à pornografia,
Entra lá no nosso canal no YouTube, entra lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, tá? Veja o nosso livro que vai edificar muito a tua vida. Amém? Nego, você poderia orar aí pela gente? Sim. Para encerrar? Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo que passamos aqui, eu e teu filho Daniel, e as pessoas que conectaram, que nos acompanharam nessa transmissão, onde nós compartilhamos experiências contigo. Eu sei que o Daniel também tem a experiência de vida dele, e muitos que nos assistiram aqui também têm suas experiências contigo, Espírito Santo. Pedimos que todos que nos ouviram, todos que foram, Pai, participantes dessa live, eles possam, Pai, reter, Pai, possam guardar aquilo que o Senhor pôde pulverizar, aquilo que o Senhor pôde liberar, aquilo que o Senhor pôde regar através dessa transmissão, Pai. Que eles possam ser levantados nesse tempo de quarentena, que eles se isolem das pessoas, mas que ele não se isole de Ti, Pai. Que nós possamos nos achegar a Ti, Pai. Que essa quarentena seja uma quarentena de isolamento no Teu secreto contigo, Pai. Que possamos ser isolados totalmente, só eu e você, nós e você juntos, possamos, meu Pai, edificar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo na Tua presença. Abençoa a todos que estão nos assistindo. Leva, Pai, essa palavra, Pai, de edificação, para que as vidas, após essa pandemia, voltem muito melhor do que quando entraram nessa quarentena, Pai. É assim que nós oramos, ligando na terra para que seja ligado no céu, abençoando também o Ministério NV, através da vida do Daniel, ali no Ministério em Cotia, no Bola de Neve de Cotia, com o pastor Maurício, pastora Keila. Que o Senhor venha a cada dia, Pai, estar levantando essas ferramentas vivas em Tuas mãos para ser instrumento de edificação para as vidas aqui nessa geração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, agradecer a presença de todo mundo aí. Glória a Deus, nego. Deus abençoe a vida de cada um, tá bom? Tamo junto, hein? Tchau, tchau. É nóis. Amém, querido. Glória a Deus.